sim, meu nome é Anabela Geiger, eu sou uma artista que trabalha há muitos anos. Esse número de anos significa algumas fases de trabalho na minha vida, como fases da minha vida também. Então é uma coisa meio assim, né? Tá entendendo? Filho de imigrante, ele não tem muito essa de ficar, mas meus pais vieram daquela região muito fria, as coisas que eles me contavam não eram nada alegres, e é verdade. Mas também não eram nada tristes, a não ser a própria Segunda Guerra, né? Quer dizer, tem uma Segunda Guerra aí que influiu muito na minha emoção, nos meus sentimentos, né? Pode ser que uma criança da minha idade, 8 anos, que não tivesse os pais, né, vindos da Polônia e dentro daquele conflito e de família judaica, eu de repente tomava conhecimento de uma guerra que não era aqui, mas que estava matando a família toda. Uma consciência sem ter consciência, então até é bom, porque aquilo não te dá agonia. Aquilo te dá, é uma realidade que está longe de você, porque como eu nunca conheci meus avós, né, porque minha mãe veio para cá depois de casada e realmente não é como agora, que a pessoa vai e viaja, mesmo que seja para a Polônia, a pessoa vai, vem, não havia nada disso, havia uns navios e realmente sempre uma história meio pesada, né, do que é, não a minha infância, da minha irmã, né, nós morávamos numa casa com certo conforto, meu pai trabalhava muito, ele era costureiro, mas não era pobre, mas não era miserável. Então, e havia todo um contexto de encontrar tanto a minha vizinhança, que eram amigos meus, pessoas, alguns filhos de portugueses, de italianos, é até diferente de agora, no Rio de Janeiro, porque eu morava ali no Catete, era uma casa antiga, tinha uma vila atrás, com as casas onde moravam essas pessoas que as crianças eram minhas amigas, né? Mas realmente não é tão igual, porque essas crianças nunca ouviram falar em algum drama, alguma tragédia que estivesse ocorrendo ali, naquele momento. E eu estava tendo conhecimento dessas coisas, até de uma maneira quase secreta. Em que sentido? Essas notícias, não saem as notícias como agora, sabe? Inclusive saber quem ainda estava vivo naquilo. Então, me lembro de ir com meus pais num desses lugares onde o pessoal se reunia porque recebia alguma notícia de alguém que estava procurando a família. E nunca, todas as visitas a esse local à noite eram exatamente negativas. Então, ao mesmo tempo, é aquela história, uma espécie de estoicismo dos meus pais, porque eu não via eles chorando pelos cantos, tá entendendo? É ao contrário, tem que ser forte, coisas que fazem também a tua cabeça registrar que também coisas anormais nessa proporção, elas deixam a gente prestando atenção, ao mesmo tempo muito local, eu no Rio de Janeiro, morando no Catete, meus amigos eram toda essa gente que morava nas vilas e também aqueles imigrantes que tinham conseguido vir, mas já durante a guerra. Meus pais não são refugiados de guerra, então a condição era melhor. Meus pais vieram
nos anos 20, vieram com condições de continuar, começar uma vida nova, aprender uma língua e começar a trabalhar. Meu pai era um profissional de couro, um artesão, assim, sabia muito, chegou a trabalhar na Alemanha também, quer dizer, esses que sabiam iam da Polônia para a Alemanha, e ficavam naquelas cidades maiores, Berlim, ele ficou em Berlim, numa fábrica exatamente de malas, sapatos. Ele veio com essa profissão, quer dizer, então ele veio carregando um diploma prático, mas você vê um esforço, né? Uma vontade de viver, de sobreviver, entendendo? E eles também eram pessoas exatamente que queriam pagar escola, pagavam escola para mim e para minha irmã. Então eu fui para uma escola de muita qualidade, eu fui para um liceu francês, né? Então isso foi toda a diferença, daí é toda a diferença, exatamente, culturalmente, como é que vai se transformando uma pessoa, ou se ela fica meio pasma e não sabe. O que é um jovem, um adolescente, como qualquer um, não sabe o que vai fazer. O fato de eu ter jeito para desenhar, isso não é vocação, isso é jeito, criatividade, isso significa para aquela criança, mas não é antevendo que vai ser um artista plástico. Inclusive a visão de artista plástico para meus pais não os deixava nada alegres, não ia ter futuro. É quase isso, né? Quer dizer, só que é assim no fim da navalha, né? Você vive. Mas também vive como os outros, também, afinal de contas, eu também tenho a minha vida, né? De uma pessoa normal, eu casei. Muitos artistas mulheres não se casaram, porque eles diziam que não dava tempo, a profissão não dava. E dá para entender, até agora eu conheço artistas da área de artes plásticas, de teatro, que não dá tempo para dividir tudo. Eu tive de dividir muita coisa e provavelmente isso me deixou, por um lado, mais atrapalhada e, por outro, tendo de realmente lidar com tudo ao mesmo tempo. Diz que isso é vocação da mulher, ela lida com tudo. Você tem os filhos, 4 filhos, não é também é normal, graças a Deus, porque todos normais e graças a Deus todos maravilhosos, mas não é normal você ter 4 filhos em 2 anos e meio, não é normal você persistir que você não quer continuar numa profissão que você estudou, você é bacharel, licenciado de línguas, livratura, de 1000 coisas, e você persiste que você vai mesmo na ponta da faca, nas artes mesmo, na experimentalidade, não é num trabalho que agrade ao outro e nem agrade a mim tampouco. É um trabalho que eu começo a aprender arte com a Faila Ostroga, que era uma pessoa engajada politicamente, e o engajado político não era o PT de agora, apesar de ter respeito, mas era engajamento nas causas, né? No pensamento do momento, tudo muito proibido. E era aqui no Brasil, e a Faila era uma refugiada alemã. Então, tudo isso também, o conhecimento dela influiu, né? Porque ela veio com um conhecimento que ela já tinha tido lá, da Bauhaus. Então, são entroncamentos, não ferroviários, mas passam muitas linhas de trem, né? Na vida de cada um e na minha também, né?
Quer dizer, não bateram nunca os trens, mas é tudo, não houve nenhuma catástrofe. A minha percepção, o meu interesse, e que eu imagino desde criança, aí sim faz diferença, é uma visualização da forma, do desenho, do que vira um desenho daquele objeto. Entendendo? Não do objeto em si, mas do que é transplantado para ser um desenho no papel. Então isso aí realmente me interessava, mas como eu te digo, eu sei que minha irmã andava muito para a arte também, se tornou química industrial. Tem que, não é um acaso, mas é uma persistência que, é claro, olhando de agora, né, tantos anos, né, que eu estou dentro da arte, quem é que me disse você tem que estar nas artes? Ao contrário, eu só ouvi as pessoas dizendo, deixa de fazer arte, porque você tem uma família também para criar. Deixa de fazer arte para poder trabalhar a compreensão da arte ligada a um compromisso, no sentido político do compromisso com um desenho, com desenhar a figura humana. Quem é essa figura humana? É a figura nua? Não, eu ia para as favelas junto com a Faia para desenhar as lavadeiras, as crianças. Então, a ideia de dignidade das pessoas menos privilegiadas, e tudo isso já entrou no contexto desde o início do meu trabalho. E isso é a modificação. O que você vai dizer naquela folha de papel? Por onde você começa? Como é que se arma a situação? Você entra realmente no mundo não é só da ideia, da percepção. Quer dizer, depois aquilo, sei lá, se transforma num pensamento e numa ação. Essa ação é a ação da arte, eu vou dizer que é da arte, quer dizer, do atingimento da arte. Se é a arte mesmo, o artista não para de fazer o seu trabalho, porque exatamente a obra dele é uma obra inacabada, né? Por que você desenha 5, 10 vezes a mesma paisagem? Você quer atingir alguma outra concepção daquela paisagem, alguma outra forma, alguma maneira de você, não é se expressar no sentido psicológico, mas de uma compreensão que também está em compreender o contexto daquele momento que você vive. Tinha o fato de eu ver que a Faculdade de Artes, da Universidade de Belas Artes, como já dizia o nome, mas ela era um lugar mais acadêmico, e no sentido de que o acadêmico na arte significava já naquele momento, nos anos 40, já essa atitude política que eu fui assumindo também me fez ver como uma universidade com aquele ensino era uma universidade reacionária. É um termo realmente político reacionário, porque à medida que o ensino dessa universidade ela é retrógrado e quer fazer entender coisas de século passado como sendo a nossa habilidade, eu não estava lidando com a habilidade na arte, estava lidando mais com a ideia, o conceito, ou eu diria com o modo filosófico de pensar a arte. A outra opção veio exatamente de ser uma coisa menos agressiva para mim mesmo, porque não iria de
vamos dizer, não é só de encontro, não ia dar trombada no meu estudo de arte, e era estudar língua e literatura anglo-saxônica. Você não perde de vista que você faz um objeto, que você trabalha em arte, não para guardar na sua gaveta, mas para mostrar, para haver uma troca não só de informação, mas de uma troca crítica. Você pode dizer que ser artista, passar 10 anos empilhando seus trabalhos, porque a tua tendência é mais esquizofrênica do que o habitual, vamos colocar assim. Não quer dizer que o artista é um esquizofrênico, mas a esquisitice de não querer mostrar, de se sentir inseguro, de não sei mais o quê, tudo isso também tem que ser atravessado. Você tem que participar da sociedade. E é assim que faz sentido para saber o que é essa resposta, que não é só do que você fez, se é bonito ou feio, tá entendendo? Mas a que corresponde a leitura que a pessoa vai fazer do seu trabalho e qual é a crítica que tem. Então isso eu me expus desde muito cedo a essa prática, sem ficar nesse medo, porque, como eu te digo, desde 50, as naturezas mortas que eu começo a desenhar, que elas começam a ficar abstratas, eu começo a mandar para salão nacional, tinha uns outros salões aqui, e começa a ter repercussão, porque você vai para a abertura e você vê artistas que já estão no métier muito mais anos. No caso, eu participava muito com desenho e gravura. Eu pintava também, mas eu não gostava de pintura a óleo. Então, só uma vez que eu mandei para uma primeira Bienal pintura, mas me interessava a coisa gráfica. Ainda tenho muito essa ligação com uma arte gráfica. Gráfica no sentido, não é só preto e branco, mas também não deixa de ter a questão da cor, mas onde é o desenho, um outro modo que eu entendo muito bem para mim, de como revelar alguma coisa, tá entendendo? E de saber a emoção. A gente não fala de um artista que interpreta um papel. Para aquele artista entrar no papel e se tornar aquela pessoa ali, e depois sair daquilo e voltar a ser o que era, eu acho que é a mesma ação do artista plástico. Cada lance de um artista, quando ele está mesmo nessa emoção, aquele trabalho sai com emoção. Não é, mas você não está 12 horas do dia como um robô. Você pode até ser uma pessoa que trabalha muito por dia. Eu trabalho às vezes em certas épocas eu trabalho direto, mas um momento aquilo sai mais de você, sai mais um bocado de coisas que você não sabe o que é e que a tua mão vai te guiando, né? Quer dizer, eu não recebo de ninguém, não é nada disso, não é receber das energias, das compreensões, da minha visão de mundo, da história, e às vezes sai um desenho, mas é assim, aí você fica exausto. Depois já tinha sido chamada anos antes no boicote, porque eu tinha ido a Cuba, tinha ganho um prêmio e queriam saber por que eu fui a Cuba naquela época e por que eu tinha ganho o prêmio, e eu mostrei um trabalho abstrato
Isso ainda foi na outra casa, mas havia coisas, a gente pensa, aqui foi ameno. Não foi ameno coisa nenhuma. Teve um momento que vieram buscar meu marido só porque ele tinha ideias marxistas, não é comunista, não é. Escrevia sobre isso. Sabe, isso foi um alento. Nós tivemos alentos desse tipo. O Pedro poder, de repente, ser chamado e compartilhar as ideias com aquela gente. Eu ser chamada porque ganhei o prêmio dos prêmios e fui viajar para a Europa, nunca tinha ido à Europa, levei minhas gravuras embaixo do braço, meus desenhos, vendi tudo. Eu comecei a ver que as pessoas estavam entendendo, não na rua, mas nos museus eu conseguia um acesso que eu dizia, sou um artista e tal, estou chegando com esse trabalho. Então, fui depois para Nova York também, fim dos anos 60 consegui uma viagem, nos anos 70 ganhei outra viagem. Isso me mantinha com alguma vontade, meu Deus, né? Não é de viver, que eu não vou dar uma dessas, mas de prosseguir, de trabalhar. O Instituto Brasileiro de Geografia, que eu absolutamente desconhecia, ainda tem uma sede ali na Franklin Roosevelt ali, e nessas idas e vindas eu passando um rapaz, não era um rapazinho, um rapaz de terno, como era moda no Rio de Janeiro, não é que era e não é mais, mas o cara vinha, falava alguma coisa, né? Eu vinha com meus amigos, eu sempre tive muitos amigos lá, amigas, e veio um rapaz falar comigo, assim, falando assim, oi, sei lá, não me lembro realmente. E era o Pedro. Então eu sempre digo, eu encontrei o Pedro na rua, né? Foi o acaso. Aí as pessoas dizem que elas têm destinos. Mesmo que eu não dissesse, eu tenho de dizer que foi meu destino, né? É a fatá, né? É o destino mesmo. Não fatal, mas a fatá, né? Da árabe, judaica, do destino. Mas isso, entabulando conversa, não foi na mesma hora. Então, perguntou, né, por que você está passando? Tal. Eu digo, eu sou da Nacional. Ser da Nacional era uma estrela para qualquer um. Ele disse assim, eu também estudei na Nacional. Ah, o quê? Geografia. Eu trabalho aqui, sou geógrafo. Né? E eu acho que nessa minha volta de Nova York, onde eu tive tantos amigos e fisicamente eu devia ser uma pessoa atraente, porque não era difícil começar a conversar com alguém. O que era difícil naquela época era preservar o meu corpo, né? E, sabe, mulheres, sempre, né? Morrendo de medo de arranjar filho com qualquer cara. Sempre essa coisa. Não é mais assim, apesar de que continua assim, né? O mundo é o mundo. Mas eu comecei uma segunda ou uma terceira vez que eu passei ali, ele disse, como é o seu telefone, o número do seu telefone, a mesma coisa de agora, o número do seu celular. Eu dei o número, mas eu já estava muito, assim, meio esperta, meio escolada de Nova York. Eu dizia, é só charme que eu tô... Mas eu gostei da cara dele, é bonito. Não é que a gente tem que... A gente, quando gosta da pessoa, acha ela bonita. O Pedro era bonito. Como eu sempre fui desligada, sempre mesmo. E agora eu esnobava, porque eu tinha vindo de Nova York, eu estava de, sabe, tudo da arte, não sei mais o quê. Eu estava em mim, acreditando em mim. Não dei a mínima disso. E a gente realmente se casou em meio ano, uma coisa muito precipitada. Foi tão precipitado que nós estamos juntos até agora. É uma história de amor, mas é uma história de... Parecem aquele, eu diria,
estão dando para trás aqueles casamentos que são arrumados, que os pais arranjam, eles não veem a mulher não vê o cara. Alguns desses devem dar certo, porque nós nos vimos, mas nós nos vimos assim, nessa bagunça. Inclusive, por ser judia, minha mãe prezava muito que eu casasse com uma pessoa de origem judaica. Mas eu não ia em clubes, eu não ia, imagina, eu era uma artista já abstrata, uma artista que já entendia de coisas que não tinha com quem conversar, não, né? Então, não, era estranho isso, né? E definir aqui o que é ser judeu, muita gente sabe, ou há sempre umas incógnitas. A ideia minha de judia é de ter pertencido não a um grupo étnico, mas uma coisa assim que eu diria que talvez o índio no Brasil, ele deve ter o mesmo sentimento. Ele é brasileiro, mas ele é índio. E eu acho muito semelhante, entendendo? Então, mas não quer dizer que você se identifique com o ritual religioso, porque o homem atravessou, judeu, não judeu, atravessou, entrou na modernidade e com isso a crença dele não é no nada, mas a crença dele foi para o campo do socialismo. E todos tinham um ideal, mesmo que eu não fosse iniciada, eu me lembro que meu pai, o que interessava ao meu pai não praticava nenhum ato de religião, de acender vela. Por quê? Porque ele não sabia? Não, ele sabia. Ele, quando veio da Polônia, era um tempo. Ele mesmo disse, aquilo foi um tempo, aqui é outro tempo. O que interessava dentro de uma identidade? Primeiro, pertencer, e que eu não digo que com a Segunda Guerra aquilo vai reforçar em mim ou não reforçar, porque poderia ter encontrado uma pessoa de origem não judaica e ter casado também. E é gozado, não é que deixava todo mundo feliz, não. Essa coincidência ou esse destino fazia também com que eu encontrasse um outro sujeito que também não era religioso, mas que era uma pessoa que prezava muito a sua formação marxista. E é um geógrafo. Então, uma pessoa assim, entendendo onde os ideais não estão em levar o ritual judaico para frente, mas da utopia do mundo melhor para todos. Então isso não é só dos judeus, isso é de Jesus, é o judaísmo puro da Torá, porque é claro que a religião católica quis destruir os judeus para ficar só a religião católica, mas enfim, esses ensinamentos, esses entendimentos pela prática, uma prática, não é que mais bonzinho que o outro e tal, mas eu me lembro, meu pai e minha mãe, quando ficaram um pouco melhor, tinha uma loja ajudando a muitas famílias, ajudando a pobres, cada vez, não é a esmola, não é a caridade, era uma coisa mais dadivosa, você dá, entendendo? Porque o teu retorno é a tua doação. Então, esse judaísmo, essas formas, você é educado dentro disso, né? Então, é uma educação moral, é uma ética. Não é que é complicado, é até mais simples, né? Mais simples, mas falar da judeidade é uma coisa que é um capítulo em si, né? Porque eu agora compreendo muito mais
sobre o significado da religião judaica e fico até, ao constatar esses pensamentos feitos pensados há 5.000 anos atrás, em situações limite, como é que eu posso dizer? Eu corroboro, eu volto a dizer, eu me sinto bem em ser judia, por causa de continuar isso como uma visão do mundo, onde, como brasileira, como artista experimental, como uma pessoa, a minha visão do mundo, ela não tem que adaptar, ela tem que reconhecer coisas e tirar equações para a vida dela, não para a vida prática, não. A vida prática, tudo bem, a gente todos os dias, mas para a vida espiritual. O perfil da gente nos anos 60 era muito difícil. Olha, era muito difícil alimentar essas 4 crianças. Parece, ai, coitada da Anabela, eu ia negociar no açougue o bife, eu tive de fazer isso muitos anos, mas não assim, ai, coitado de mim. Lutando, eu preciso negociar o bife porque daqui a pouco eu tenho que ir para o museu e eu quero deixar as crianças com alguma comida. Então, isso era assim, de verdade, de verdade. Comecei então a pensar que além da arte, como é que eu ia fazer? Paralelamente, né, no desespero, eu comecei a provar patê francês, desse tipo, daquele tipo, para reconhecer. Comecei a bater e claro que eu pensei, não posso fazer esses todos e também não vou fazer, quer dizer, eu não tinha ganso nem para pegar, mas comecei a pegar fígado de galinha, comecei a pegar algumas coisas assim e a inventar. E começou a dar certo, estranhamente. Eu comecei a fazer, eu já conseguia fazer uns patês, assim, 1 quilo. E aí eu digo, eu vou começar a vender. Aí eu pensei, estava abrindo um restaurante que era assim, gourmet mesmo. Eu digo, eu vou nesse, porque deve ser possível vender patê para um cara desse. O cara adorou patê. Aí eu fiz 2 tipos, então comecei a levar. Ele disse, quanto que você pode fornecer? Sei lá, por semana, 3 quilos, não sei mais o que, posso e tal, não sei lá. E comecei a ganhar dinheiro vendendo o patê. O meu papel de avó, eu tenho o número de netos fora do Brasil, por causa de irem estudar e não voltarem, é maior do que o dos meus netos aqui. Então a Alice é a neta que ficou aqui no Rio, né? E que, vamos dizer, eu conheço mais, não é? Os outros eu encontro, converso, tenho diálogos agora, é interessante, com o meu neto que está fazendo cinema lá em Nova York, eu tenho diálogos que eu também ponho o cérebro para funcionar, porque eu sei o que ele não quer ouvir. Mas eu também, da minha prática, como é nas artes, e eu tenho lidado com muitos alunos que se tornam artistas, que são ou da idade dele ou mais velhos, eu posso chegar às indagações desses netos e conversar. Os mais pequenos,
Eu lá sou um robô, eu sou uma máquina copiadora de xerox. Eu chego, os que estão em Nova York, eu chego para... Eu mal chego, eu largo a mala e eles já vêm assim. Você vai desenhar para mim esse carro aqui com esse brilho que sai esse farol, não sei mais o quê? Eu digo, bota aí no iPad, não sei mais o quê. Meia hora eu faço aquilo. Eu vou, o meu talento de criança é que só detona, porque eu não estou fazendo um carro que o William, que é o último modelo, para procurar saber o que é a forma, se é curva, o que é a nova linha desses carros todos. Eu nem me lembro quais que ele elege, não sei mais o que. Ele diz que os melhores carros, ele é americano, mas que os melhores carros são alemães, né? Aí fica catando naqueles anúncios incríveis e na última fase já não eram carros, eram navios de guerra. Navio de guerra é dificílimo. Aí eu digo, você cata onde? Aí tem informação no Google, vê aqueles navios, por onde que eu começo, tá entendendo? Aí eu fico igual alguém que é posta numa sala de aula das Belas Artes assim, copia aí esse negócio. Aí eu ponho sombras, tudo que é ilusão na imagem, né, tridimensional, e fico achando que tem um valor esse negócio, né? E tenho muita saudade e quase nunca estou. Talvez seja meus efeitos quando eu volto de Nova York, que eu não vejo eles por aí e tal. Me dá, deve ser saudade mesmo, o nome eu acho que não tem outro nome. Eu sou feito os egípcios, eu adorava, eu gosto muito de animais, gosto, qualquer animal, se eu olhar, tem gente que olha para retratinho de criança que não conhece, eu não, porque já tive meus filhos, acho tudo fofo, mas não acho até esquisito, mas se eu olho uma fotografia de como aparece às vezes nas revistas, um ursinho isoladinho com o outro ursinho ali, eu sai lágrima, não amo os bichos, eu não sou, como é que era aquele santo, São Francisco, né, o santo que saía pelas ruas, mas eu gosto de gatos, muito, assim, fiquei com um profundo conhecimento dos gatos. Tive muitos gatos em casa, ao mesmo tempo eu tive uns 30 e tantos gatos na casa. Muito doido, muito doido. Não tive coragem de dar nenhum gato que nasceu aqui em casa. Não podia. Não é como meu filho, mas não podia me desfazer. Eu não podia imaginar ou o filho daquela outra, ou daquele outro, num botequim, tadinho, quase sendo pisado, não podia. Me lembro uma vez, eu dei um gato para uma senhora francesa que veio aqui, ela escolheu um gato preto e branco, era tudo preto e branco, era muito ordinário, né, sem raça. Ela levou e era para casa dela. Você sabe que 2 dias depois eu não aguentava mais, eu fui buscá-lo. É feio, o gato não era isso. Realmente, eu gosto muito, mas não posso mais ter gato aqui em casa. Agora, se eu estiver na rua e eu sei que eu consigo isso, tem uma serraria ali onde eu vou para cortar as madeiras, e eles têm um gato muito bonito lá, até de raça. É uma gata. E ela está sempre, a gente vê que ela está feliz, apesar dela ficar fim de semana trancada lá, a gente vê que eles gostam dela, né? Eu chego lá e encomendo alguma coisa e nunca quero ir buscar no outro dia, então eu sento lá num troço. Aí começo a falar, olha, diferente não. Quem teve aqui muitos animais foi a Nina, que saiu com o meu jeito, né? Tem o lado bom e o lado não bom. A Nina, que estava há 1 mês de fazer o concurso de medicina e estava super preparada, ninguém mandou ela ser médica.
ela no último mês, com essa gatarada aqui em casa, ela disse, eu vou fazer biologia, não vou fazer medicina. E aí me deu um sentimento de culpa, eu digo, é por causa dos bichos aqui em casa. E ela foi trabalhar com o quê? Com animais em extinção. Então não tinha como não dizer que influiu, né? Mas a Nina, no percurso dela, a Nina, primeiro os gatos. Então, como havia tanto gato, é como cachorros, as preferências dos animais pelas pessoas, ou vice-versa. Eu tinha os meus outros filhos também. A Noni nunca gostava, mas nunca pegou em gato. É interessante, ela é como o Pedro. Mas os outros, todo mundo andava com um gato que nasceu, depois o outro que estava para nascer, e não sei o que, esses gatinhos, tudo pela casa. Gato quando é pequenininho é a coisa mais... todo felino. É o felino que é lindo. Eu quando vejo no National Geographic esses filmes de leões, leoas, leopardos, os filhotes, não há filhote mais bonito do que de felino. Não há, não é que eu queira um concurso, né? Mas não há, porque não há mesmo. Pode até falar do urso, do cachorro, mas não há. Aquela cara dos gatos, a cara do felino é a coisa mais linda. Mas eu tive aqui em casa, por causa da Nina, continuou essa mania, tivemos gatos por mais de 20 anos aqui. Então a Nina, à medida que ia entrando lá nos estudos dela, ia trazendo animais aqui para casa, tá? E animais que não são domésticos, né? Então, era difícil, não é que ela estivesse adotando um animalzinho da selva, do mato, porque ela gostou. Eram sempre ocorrências, como quando ela, por exemplo, foi trabalhar no zoológico de Minas Gerais, lá no departamento apareceu era o tamanduá. Primeiro era um tamanduá, peraí, depois foi o tamanduá é aquele mais assim, né? Ou é aquele com pelo? Eu já nem lembro. Eu sei que teve tamanduá aqui. Por quê? Porque encontraram na estrada, tinha passado um carro, tinha atropelado, a Nina levou para o zoológico, depois acabou vindo para o Rio de Janeiro, trouxe o tamanduá. Trouxe também, antes ela trouxe um tatu, também encontrar na estrada. Ela veio num saco. Eu pensei que era um rato, eu dei um susto horrível de noite. E, sabe, quer dizer, eu acho que não é questão de que eu dei liberdade aos meus filhos de fazerem o que quiserem, mas de fazerem coisas que eles achavam que valia a pena. Então, a Nina, com esses animais, trouxe coisas muito interessantes. Você tomar conhecimento do que é um tatu, tá? Que não está no habitat, mas que acaba construindo dentro de um tubo meu que tinha gravuras, uma casinha com folhas, estragou minhas gravuras, eu vi meu rolo de gravura, o tubo se mexendo, é porque encontrou o seu lugar, levou folhas, fez o seu ninho, tinha gravura ali dentro, eu deixei, porque não dava para tirar. Então, e esse tatu, por exemplo, que a gente não sabia se era fêmea ou macho, a Nina procurou um par achando que era ela, não achava um par, porque ela, a tatua ficou enorme, ela é muito bem alimentada. E tinha problemas de alimentação, que chegava de noite, ele começava, a tatu começava a andar, passava por trás do meu travesseiro e fazia um barulhinho lá de tatu. Aí eu dizia, está na hora dela comer. Às vezes era 4 da manhã, eu disse, vou fazer omelete. Porque a gente tinha visto que podia se alimentar com ovo e essas coisas. Então a gente fazia omelete molinha
que ela chupava, né, aquele omelete todo. Eu sei que a Tatua ficou do tamanho de um cachorro. E ela passou a vida sozinha aqui. E ela, quando viu que ia morrer, ela foi para um vaso de terra que tinha ali, perto do cactus, que tinha água ali, sentou ali e ficou até uns 3 dias mais. É interessante. Mas o tamanduá, aí foi uma experiência inesquecível, porque esse tamanduá, a Nina também achou, era tudo lá em Minas, acharam atropelado, a mãe morreu, é só um filhote, a Nina levou, cuidou e trouxe para morar aqui. São todos, aliás, do mesmo grupo, né? Tatu, tamanduá, eu disse, só falta você trazer uma preguiça também, essa é porque eu não achei também uma abandonada. Mas eles têm essas unhas assim, né? Não são unhas de gato, são unhas assim que não ferem, mas abraçam. E o tamanduá é conhecido, quando ele abraça, ele estrangula um outro bicho, sei lá o que ele faz. Se dava com os gatos, se dava com o tatu, que ainda estava aqui, com mais 2 tartarugas gigantes que a gente curou, porque elas estavam sendo educadas dentro de uma caixinha e elas não cresciam, as costas não cresciam. Eu até chamei de Caspar House, ficou ali, coitada, isolada da cultura. Aí eu tiramos ela da casa dessas pessoas e jogamos ela dentro do nosso mato. Em 3 meses, as tartarugas estavam saudáveis, com o casco de novo, já estavam transando com o tartaruga, entendendo? Enfim, eu sei que a gente entendeu de tudo e de nada, né? De fruta eu gosto de banana, banana madura. Embutidos, mas o problema é que eles são de carne de porco, e aí eu estou deixando de comer, mas quando chego à Alemanha, eu gosto daquela comida alemã, eu acho que isso está no DNA, porque se a minha família veio lá via, a do Pedro veio da Áustria, essa coisa desses produtos, comer com batata e tudo, é das coisas que eu gosto. Próxima vez a experiência não foi boa, não. Eu fui pega na alfândega e aí os caras abriram e cortaram todo um pedacinho. Então eu não me aventurei mais. Mas eu trouxe porque o Léo também gosta. Mas o que eu gosto? Eu gosto de, estranho dizer, eu gosto de umas comidas que eu comia quando eu era criança, mas são umas comidas, trigo sarraceno, é estranho dizer, né? Trigo sarraceno, você faz como se fosse um arroz, botar um pedacinho de algum caldinho, alguma coisa, pode me deixar 10 anos eu como só o trigo sarraceno. Eu não gosto assim de carne, de galinha, frutas, né? Não, eu gosto de cinema. Realmente eu gosto. Gosto da imagem em movimento. Gosto de cinema. Se escolhesse em cinema, o que eu mais gosto são, talvez agora, documentários, mas filmes dramáticos e tal, eu gosto. Filmes que reproduzem alguma história literária, que assim eu tenho preguiça de ler o livro e vejo o filme. Mas música já fui muito ideia fixa em música desde os... por causa de uma amiga minha, que já não existe mais, infelizmente, nós íamos, eu fiz uma assinatura do Teatro Municipal da Orquestra Sinfônica, e desde os 14 anos eu ia invariavelmente todo sábado aos concertos e todo domingo no Cinema Rex. Música clássica, né? Beethoven, Mozart, toda essa gente. Eu sabia essas músicas, seja música de câmara, seja música instrumental ou orquestral,
gozado, uma ideia mental da música mesmo, né? Quer dizer, a música é mental, mas é mais ainda porque dentro de mim, ó, toca aí, canta o segundo movimento da segunda sinfonia de Mozart, eu vou lá. É tudo assim, entendendo? Você é memória inútil? Sei lá, tem lugar para isso, né? Eu vaidosa, eu acho que quando eu era mais jovem, eu era mais vaidosa. Quer dizer, não é que eu me preocupasse mais com a minha aparência do que eu me preocupo agora, não. Mas eu sabia que se eu desse um toque de alguma coisa, eu ficava bem bonita. Então, gostava muito de roupa, eu entendia de roupa, porque meu pai se tornou costureiro de roupa feminina. Eu desenhava desde que eu tinha 14 anos, eu desenhava sapatos, os sapatos que eu devia usar. Eram sapatos, eu mostrei outro dia para mim, não acreditou, são páginas e páginas de sandálias de um dedo, não tinha nada disso, quer dizer, eu teria inventado alguma coisa nessa área da moda e gosto de roupa bonita, eu estou mais gorda, mas ainda gosto de estrear uma roupa, sou vaidosa nesse sentido, não, eu gosto de ficar. Acho que sim, acho mesmo. Acho, sim. Não é planejamento, eu nunca tive planejamento, porque quem tem 4 filhos estuda na faculdade ao mesmo tempo e expõe, eu ia para o museu todo dia que eu não tinha ateliê, inventa a maneira das horas serem para coisas diversas. Eu não tenho essa dinâmica agora. Não é que eu não tenho o entusiasmo, eu tenho umas metas de alguns trabalhos que eu ainda quero fazer. Desenhar, eu tenho feito alguns desenhos novos, eu tenho trabalhado nessas coisas. Vídeo, eu fiz uns vídeos há pouco, fiz um vídeo grande há uns 4 anos de circa, que eu gostei muito de fazer. Faltava um filme, né? Fazer um filme sobre ele. Não. Mas o que o filme vai fazer? Vai fazer eu falar, né? Quer dizer, vamos botar num papel, eu posso fazer o papel o papel de mim mesmo, né? É linda a música, não é que ela fez, é linda mesmo. Amiga de encontrar 3 ou 4 vezes na vida, mas ela uma vez veio aqui com os amigos dela todos e eu achava, ela é muito inteligente, eu achava incrível. Depois eu sabia que ela era irmã do Antônio Cícero, que é outra figura importantíssima. E aí, quando ela veio aqui, ela tomou conhecimento talvez do que eu fazia, não é que, olha, eu sou artista plástica. E aí ela me veio com essa composição, me convidou um dia para ir ao Canecão, eu fui lá e tinha essa música linda, que ela chama de Anabela, né? Ela começa dizendo que nos primórdios, então é muito interessante. Eu levei para a exposição de Nova York, toquei lá, só que alguns só que entendiam, né? E depois ela tem a orquestração dessa música, é muito incrível, muito especial. Sobre a arte, tá entendendo? Burocracia. Sobre a Anabela, não tem nada, não tem nenhuma, sabe o que é? Talvez a idade que a gente chega e a gente, não é que a gente se desmistifica, mas eu acho que fica contente de estar sobrevivendo não em tempos de guerra, né? Mas em tempos que também não são de paz, porque não existe isso, chegar ao que é a paz absoluta, o mundo não vai chegar, mas há uma esperança do dia a dia. Eu não penso toda hora, mas eu diria, sim, em alguns momentos do dia, eu já consigo me salvar, né? Me salvar
É, não é dramaticamente, eu tenho que ter humor para dizer isso, mas se alguns momentos do dia eu sinto que eu tô me salvando, estou me reconstituindo, tomando força para algumas coisas, já é muito bom. Quando eu, né, tem fases que não, quando a gente está, que não passa um fio de esperança em 3, 4, uma semana, não sei lá, a gente tem que se segurar. Mas eu já me segurei até agora. E não é agora que eu vou decepcionar a minha família, os meus amigos, né? Não no sentido da arte, mas de dar uma desistida, porque dá de vez em quando uns piripaques na cabeça da gente, né? E aí esquece tudo de novo, senão, né, tem que ir. Nem eu me coloco como modelo de alguma coisa, porque não há nenhum modelo único de pessoa, e nem deixo também de ter vontade de dizer que realmente tem que se ter uma vontade, a vontade de onde é que ela vem, a gente tem que ir encontrando de onde vem a vontade, e a tábua de salvação é a vontade, né? Exatamente para percorrer caminhos, né? Quer dizer, da arte. Não necessariamente todo mundo tem que estar nas artes ou na música, pode estar no seu trabalho cotidiano, ser feliz ou sentir momentos de felicidade, como eu digo, momentos de felicidade, sabe, quando eu estou aqui, estou falando e não estou preocupada porque com a saúde do Pedro, que está ótimo, isso começou a valer de um tempo para cá, assim, já bem tarde, antes, invencíveis, não morreremos. Mas o ano passado, com o problema do Pedro, isso veio, essa reflexão veio, e começo a achar que coisa boa, né, de encontrar o Pedro bem. Não é porque ele é meu marido, mas integramente, ele íntegro na sua mente, né? Não é no sentido que está lúcido pela idade, mas de uma integridade que me ensinou também muita coisa. Não produzi também as coisas sozinha, produzi através também dos meus amigos, e quando sinto que também os amigos estão aí e ainda tenho com quem poder falar, isso realmente, o conforto é isso. Eu falei, vai ter de resumir um pouco demais, blá 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 blá. Ok. Bye bye.